Bom dia para você que está conectado aqui no perfil do Atlético no Instagram, já na bancada. Técnico Jorginho para nossa entrevista pré-jogo. Vamos começar então aqui, Natália Freitas. Nós vamos primeiro. Jorginho, bom dia. Bom dia, Natália. Jorginho, eu queria saber se você tem alguma relação com o Dorival Júnior e como que é esse embate de ideologias, filosofias, estilo de jogo, né? Como é que você imagina esse embate com o Dorival Júnior nesse sábado? Bem, claro, a gente não é assim amigo próximo, né? A gente se respeita muito todas as vezes que a gente se encontra, mas a gente faz parte de trabalhos bem parecidos ali, quer dizer, nós somos treinadores, mas a gente faz parte da FBTF, a gente basicamente existe uma diretoria ali, eu não faço parte da diretoria, mas somos, tanto eu quanto ele, como conselheiros, da Aperfute também, algumas decisões que são relacionadas ao futebol brasileiro, que passa pelo governo, a gente também faz parte dessas decisões importantes. E em termos de filosofia de trabalho, são dois treinadores que são ex-atletas, raiz, né? A gente tem uma vivência muito grande dentro do futebol. Eu realmente assim reconheço o Dorival como um grande treinador, um treinador de ponta do futebol brasileiro, alguém que já demonstrou todo o seu potencial, já campeão por onde passou, até mesmo da outra vez que ele passou no Flamengo, deixou o Flamengo classificado para Libertadores, fez um excelente trabalho e agora, desde que ele pegou realmente a equipe, tem tido uma postura diferente, tem tido uma organização muito bem feita, jogando muitas vezes sem pontas, sem extremas fixos, né? Homens que vão transitar por ali, mas jogando de uma forma diferente, muitas vezes fazendo até um losango. E muitas vezes também, seja jogando com o Marinho, jogando com o Lázaro, com esses jogadores mais de lado, ele tem realmente organizado a equipe muito bem. Então, tem naturalmente a grande possibilidade de ter um elenco maravilhoso na mão, mas ele é um treinador que consegue realmente tirar do atleta todo o potencial que ele tem e consegue também, a gente percebe claramente, desde que ele chegou, ele consegue fazer com que jogadores, por exemplo, como o Gabigol e o Pedro, consigam jogar juntos, né? Muitos se falavam, não pode jogar junto, ele está demonstrando que tem esse potencial. Então, vou procurar dentro das minhas possibilidades aqui, fazer um grande jogo, fazer um jogo também muito organizado. Nós não somos uma equipe reativa, que joga totalmente retrancada, a gente joga, né, mas a gente sabe do potencial do Flamengo e precisamos ter toda a atenção necessária, assim como nós tivemos contra o Corinthians, nós precisamos ser muito efetivos na parte defensiva, mas também ser assim, matador literalmente quando nós tivermos oportunidade. Bom dia, Jorginho. Bom dia. E pelo que a gente viu nos treinamentos, você deve manter a mesma equipe para esse jogo contra o Flamengo, né? Mesmo ganhando de volta essas opções que não disputou a Copa do Brasil, 5 jogadores aí que voltam a ter opções, tem um Klaus, tem um Emerson, apesar que o Emerson ainda não treina com bola, mas o Klaus talvez seja uma opção sua para esse fim de semana. Como é que você projeta? Talvez manter essa sequência, aproveitar aquele grande jogo para poder tentar manter essa mesma pegada? Sim, a gente sabe que aqui, né, aqui as coisas são abertas, como já foi falado, vocês estão vendo o treinamento. A gente só muda em caso de qualquer atleta sentir qualquer desconforto, qualquer problema, mas a gente sabe o quanto é importante. Nós fizemos basicamente andando o treinamento hoje, aqueles que jogaram, para que só organize um pouquinho em relação ao Flamengo, né? A gente tem o nosso padrão, então a gente repete essa equipe, uma equipe competitiva, uma equipe organizada e com essas possibilidades que estão chegando agora também. Nós vamos viajar com 24 jogadores, porque desses 24, 3 voltam, né, para cá, para Goiânia, depois que a gente jogar esse jogo, porque infelizmente a gente não pôde ter uma inscrição grande, só foram 3 jogadores que puderam ser inscritos na Sul-Americana, então automaticamente 3 jogadores retornam para cá por não poder jogar a Sul-Americana. E eu acredito que essas possibilidades que a gente tem tido aí, com a chegada do Klaus, do próprio Emerson, como você citou, o Emerson, para esse jogo, ele não vai ter condições, naturalmente, mas com certeza, tanto
a gente passando da fase aí da Sul-Americana, mas até mesmo para o outro jogo da Sul-Americana, ele já provavelmente já vai estar à disposição. Jorginho, nesse jogo, aliás, no jogo passado, o Atlético completou a marca de 50 jogos. Tem mais 19 no retorno, né, do Brasileiro, mais um da Copa do Brasil, seriam 70, mais 2 da Sul-Americana, 72. Numa perspectiva otimista, pode chegar a 80. O que você, como treinador, pensa desse número para uma equipe numa temporada? É difícil da gente conseguir manter um nível de atuações durante todo o campeonato, dos 3 campeonatos, por exemplo, né, em 80 jogos, você não ter, de repente, um jogo que você não vá bem ou que você esteja cansado. A gente teve essa grande dificuldade, pelo menos até o dia 18 de julho, quando a gente teve a oportunidade de inscrever alguns atletas. E é isso. Quando a gente não tem um elenco realmente grande, um elenco realmente que te dá essas possibilidades, é um problema sério com o cansaço que vai acontecer, como aconteceu em alguns jogos. E a gente tenta repetir a equipe, mas nem sempre tem essa possibilidade. Nós observamos bem, conversamos com os jogadores antes de tomarmos até a decisão de repetir essa escalação. Nós conversamos com todos aqueles que tinham já uma minutagem maior, mas eles estão bem, se sentindo bem, hoje bem descansado, e por isso a gente repete a equipe. Mas é isso. 3 campeonatos que você disputa num clube, você precisa realmente ter um elenco maior, é o que a gente está fazendo agora. Não é o ideal, né? O ideal é que a gente tenha um jogo por semana, mas a gente sabe que isso é quase que impossível aqui no Brasil. Jorginho, mesmo com uma vitória contra o Flamengo, o Atlético ainda não sai da zona de rebaixamento, né? Ainda fica ali um pontinho atrás do Avaí. Mas qual a importância, né, de se conquistar esses 3 pontos? A gente viu que após o jogo contra o Corinthians, deu um alívio, né? A gente até viu nos próprios jogadores ali, eles passando para ir para o treino, tirando uma carga negativa, né? Mas olhando para o brasileiro, a situação ainda é complicada, né? Qual a importância de se conquistar 3 pontos, jogando fora de casa, num time do tamanho do Flamengo e no Maracanã? Exatamente. É o Flamengo, né? A gente tem que entender, assim como é o Corinthians, mesmo jogando fora de casa, a qualidade do jogador, ela não há uma diferença, seja jogando em casa ou fora. Claro que a questão da presença da torcida tem um fator psicológico, né, emocional do atleta que precisa entender jogar no Maracanã. Então, não tenha dúvida que tem um peso grande. Mas a gente precisa entender que são 19 jogos. É claro que quanto mais rápido nós sairmos da zona de rebaixamento, melhor. Mas a gente não pode pensar que um ponto fora não é bom. É claro que diante das circunstâncias que a gente se encontra, seria o ideal, mas a gente vai estar jogando nada mais, nada menos que um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Então, a gente precisa entender isso, a gente vai para lá para pontuar, é fundamental a gente pontuar fora de casa. E em casa, sim, a gente precisa fazer o nosso serviço de casa. Então, sempre bom quando a gente consegue pontuar nos jogos e a gente vai procurar dessa forma. E Jorginho, ainda sobre esse jogo, qual a postura que você entende que o Atlético precisa ter para enfrentar o Flamengo dentro de um Maracanã, uma equipe que vem, a gente pode dizer até mordida pelo que aconteceu no meio de semana, né? Também tendo jogado em casa, não teve o fator de viagem. Qual a postura que o torcedor pode esperar do Atlético nessa partida? Uma postura organizada, corajosa, como tem sido na maioria dos jogos. Foram poucos os jogos que nós entramos, né, meio, vamos dizer assim, desorganizados ou desatentos, e acabou que houve uma desorganização por causa da desatenção ou por causa da falta de concentração, realmente, essa compenetração naquilo que você está fazendo, um comprometimento, principalmente, com o nosso maior objetivo, que é o Brasileirão. Então, muitas vezes a gente tira um pouquinho do foco, porque você vai jogar contra o Corinthians, de repente você vai pegar uma equipe que não é do tamanho do Corinthians, você acha que vai ser um pouquinho mais... Não é. Não existe jogo tranquilo, não existe jogo fácil. A gente já tem visto em todos os jogos, não existe uma equipe que a gente possa dizer assim, não, assim, esse jogo vai ser mais tranquilo. Não tem, sinceramente não tem. Então, a nossa postura precisa ser uma postura de concentração total, entendendo que o nosso adversário é muito forte dentro de casa, tem a força da sua torcida, que é uma das maiores do Brasil, se não é a maior do Brasil. Então, a gente precisa realmente assim, mas ter coragem para jogar, não pode de forma nenhuma se esconder. É um jogo que você tem que
demonstrar de que você tem personalidade para jogar. Eu acredito que é assim que tem que se jogar no Maracanã, com coragem, mas entendendo e respeitando a questão do potencial do adversário. Sabendo que muitas vezes a gente, como aconteceu contra o Corinthians, que é uma equipe que tem uma posse de bola inteligente, os jogadores se movimentam muito bem e, além disso, tem uma qualidade técnica muito grande. É assim com o Flamengo. E a gente precisa saber, nesse momento, se defender, mas de forma nenhuma só jogar de uma forma reativa, de uma forma de contra-ataque. Não é a nossa forma de jogar. Então a gente precisa, em muitos momentos, a gente vai pegar o Flamengo lá em cima, mas sabendo que essa equipe tem muito potencial de escapar de uma pressão e a gente tem que saber baixar a linha no momento certo. E diante das peças que você recebeu aqui para reforçar o Atlético, a perspectiva agora passa a ser diferente, principalmente no brasileiro. Você pode ter mais opções. E acho que isso aí que será o trunfo do Atlético para sair do Z4, seria mais ou menos isso? Sim, porque em algum momento a gente vai, por exemplo, né, o jogo seguinte que nós temos, que é contra o Nacional, a gente tem que realmente pensar de como a gente vai usar essa estratégia, em termos, porque já para alguns jogadores já vão ser de 4 a 5 jogos consecutivos sem sair. Por exemplo, se eu pensar no Dudu ou o Rainer, são jogadores que nos últimos jogos ali tem revezado, entra um, sai o outro, então já esses jogadores já estão mais descansados. Mas se eu pensar já no Marlon, por exemplo, já é um jogador que já está com uma minutagem muito alta, então eu tenho que saber exatamente, se ele estiver bem, a gente usa, se não tiver, a gente tem que segurar, e isso me dá uma possibilidade maior com os jogadores que nós estamos recebendo. Valeu.